Seja bem-vindo ao blog e o canal do professor Bruno Leite. Nesta aula eu vou ensinar a desenvolver um desenho um pouco mais complicadinho, porém, juntos a gente vai trabalhar todas as cotas, todas as dimensões, todas as linhas e conseguiremos realizar esse desenho com certa facilidade. Aproveite e acesse o blog do professor Bruno Leite. Lá você encontra videoaulas, arquivos para baixar, exercícios para a prática de desenho técnico e processo de fabricação. Acesse professorbruneleite.blogspot.com. Aqui no SolidWorks vou pegar um documento novo e ok. Na minha peça que eu vou trabalhar é esta peça aqui. Então essa representação dela em 3D e aqui estão as dimensões básicas para trabalhar com essa peça. Vou começar fazendo a vista frontal, inclusive plano também frontal. Então, plano frontal, seleciono o esboço, vou fazer aqui um retângulo em torno da minha origem nesse plano frontal. Então pego aqui um retângulo, vou dar um ok, dimensionar esse retângulo. Então, de linha a linha, 180. Na altura, 35. Vou centralizar, pegar a origem e uma linha, 17,5. Pegar a origem e uma linha, digitar metade de 180, que é 90. Bom, pronto, centralizei o meu desenho aqui com relação à origem. Vou dar um ok. Vou voltar aqui e vou ver que eu tenho 35 de altura por 180, que é o que está acontecendo aqui, 35 por os mesmos 180. Ok. Agora tem que fazer esse detalhe que chama rabo de andorinha, conhecido popularmente e tecnicamente também. Já é um palavreado bem antigo. Vou fazer aqui 3 linhas para vocês verem como é fácil fazer esse rabo de andorinha. Então vou aqui no SolidWorks, linha, faço uma linha inclinada, uma linha plana e uma linha inclinada. Dimensão inteligente, vou dimensionar esse ângulo 65 é clicar na linha plana e na linha inclinada 65 graus. Vou determinar a altura para essa linha, clicar nas duas linhas, altura de 15. Agora vou aumentar um pouquinho aqui, vou sair da dimensão inteligente, clico nessa linha, nessa aresta, um clique na linha e coincidente. Clico nessa aresta, seguro o Ctrl, clico nessa linha e coincidente. Então, vou retornar para vocês verem. Clico nessa aresta, pressiono Ctrl, clico nessa aresta e coincidente. Clico nessa aresta, pressiono Ctrl, clico nessa linha e coincidente. Ok. Agora eu vou aparar entidades. Vou aparar esse pedacinho de linha que sobrou aqui, ó. Tá vendo? Vou trazer essa cota para cá, ó. Ficou a linha recortada. A cota, se ela passa sobre, ó, fica a marca. Então, engana, parece que não foi cortado. Então, tiro a cota do outro lado, trago para cá. Tenho essa configuração. Porém, eu tenho uma dimensão de 45 a cada início aqui desse rabo de andorinha. Então, eu vou voltar no SolidWorks, dimensão inteligente, aresta. E aresta 45, aresta 45. Feito. Agora dá um ok. Vou ter que fazer o que? Esses círculos aqui, ó, a partir da origem. Então, um círculo com 30, um círculo com raio 27,5 a partir da origem com altura de 16. Então, SolidWorks, aqui é o círculo. A partir da origem não clico, eu só aproximo e desloco. Agora eu clico e abro. Então eu só aproximo e desloco. Ó, ele vai me determinar aqui algumas referências. Depois eu clico, faço diâmetro, clico no centro e faço diâmetro. Ok. Dimensão inteligente. Vou fazer aqui com 30. Esse raio de 27,5 aqui, ó, vai gerar um diâmetro de 55. Essa altura em relação a isso aqui, ó, vai dar 16.
Agora é só parar as entidades que estão sobrando. Vou dar um OK. Aparar entidades. Vou apagar essa linha. Vou apagar essa aqui. Já parei. OK. Vou fazer um raio aqui. Um raio de 3. Ó, digita 3. Nesta aresta. Nesta aresta. OK. Vou dar um OK aqui também. Vamos dar uma conferida. A gente já fez todas as linhas aqui. Então tem aqui, ó, raio de andorinha com 65 graus, raio de 3, altura 16, raio de 27,5, raio de 30, diâmetro de 30, né? E as distâncias de 45, 180, 15 e 35. Vamos lá no nosso desenho no SolidWorks. Tudo ok, né? Tenho dividido esse retângulo inicial, 17,5 para 35, tem altura, tem tudo prontinho. Vou lá em recursos, ressalto extrudado. Vou utilizar o plano médio. Perceba que ele divide o plano aqui, ó, que eu trabalhei o frontal, metade de cada lado. O valor é 100. E OK. De onde veio esse valor de 100 de largura? Da peça. A peça fornece essa medida para a gente aqui, ó, 100 de largura. Utilizamos o plano médio. Temos então uma parte da peça. Temos que construir esta face. Vou utilizar essa vista auxiliar aqui, ó, que tem as dimensões que a gente precisa. Deixa ela aqui. Vamos lá, SolidWorks. Agora eu vou dar um Ctrl 8. Então, Ctrl número 8, vista frontal. Vai lá em plano frontal. Plano frontal. Vou pegar um esboço aqui. Linha, clico na aresta, elevo. Então faço uma linha com a medida, sem medida de comprimento definida, mas eu vou dimensionar a angularidade dela. Então dimensão inteligente, base e linha. Então dimensiono isso aqui, tem 45. Feito. Saio do esboço, dou um Ctrl 7. Então, Ctrl número 7. Coloco isso em perspectiva. Agora eu vou aqui, ó, inserir geometria de referência plano. O plano que eu vou construir está relacionado a esta face e a esta linha inclinada que eu acabei de construir. Tem totalmente definido? OK. Então, vem aqui em esboço. Vou fazer um esboço aqui nesse plano agora. Círculo, ó, se eu quiser fazer um esboço aqui, ó, consigo fazer, mas eu quero fazer o que? Um retângulo a partir desta linha, fazer um retângulo. OK, dimensão inteligente, pego essa linha, pego essa, o retângulo tem que ter 80 nessa altura, o retângulo tem que ter 50 nesse sentido, e tem que ser dividido ao meio, aqui e aqui vai ter que dar um valor de 25. As cotas estão próximas, vou arrastar um pouquinho mais para ficar mais fácil trabalhar. OK, e aqui raio, seleciono o raio, vou fazer um fillet aqui de 3 mesmo, clico na aresta, clico na outra aresta, ele fez um raio para mim aqui. OK, feito o raio, eu posso extrudar essa parte aqui. OK, como eu estou na minha peça, ó, eu fiz um plano aqui, e esse plano ele tem 80 por 50, e eu dividi ele a partir do plano médio, a partir daquela linha que eu construí a 45 graus, o plano já está a 45 graus, já está com essa configuração aqui, ó. O que eu faço agora? Agora eu volto ao SolidWorks, venho aqui, ó, recursos, ressalto base extrudado, seleciono aqui, ó, até o corpo, clica no corpo, ele faz até o corpo, dá um OK. Na peça eu tenho um raio, tem raios aqui, ó, raio de 3, são esses raios representados aqui, já vou aproveitar e fazer agora. Então vem aqui em fillet, o raio tem que ter 3 aqui, digita 3 aqui, clica numa aresta, ele vai fazer o raio para você, dá um OK.
Feito o raio, aproveitar aqui em esboço, pegar o círculo. Se vocês não clicarem aqui e não conseguirem encontrar o esboço, volta, clica na face, pode sair do esboço, você pode clicar nessa face, fazer um esboço aqui. Então, círculo, ó, quando você clica é diferente, ó. Então vamos repetir, você clica na face, você sai aqui do esboço, dá um clique na face, pega um esboço, o esboço vai ser feito nessa face, círculo, clica aqui, ó, diferença. Eu fiz um círculo aqui, esse círculo, a dimensão dele é 10, ele tem 10 aqui de distância e tem 12 de altura. Então, vamos dimensionar. Primeiro, dimensão inteligente, clica aqui, círculo com 10. Centro, até essa linha, 12. Centro, até essa linha. Agora ficou meio confuso aqui, eu vou pegar a dimensão inteligente de novo. Centro, até essa linha, tem 10. Então, feito essa configuração, dá um OK. Do lado da linha tem uma setinha, clica aqui e pega a linha de centro. Clica aqui nesse plano, ó, e deixa ela ali, ó, aparecendo o símbolo também de 180 graus. Clico no ESC. Faço a mesma coisa de novo, pego linha de centro, clico nesse ponto aqui, clico nesse ponto. Essas linhas vão servir para a gente espelhar essa entidade circular. Ó, espelhar entidades. Clico na entidade que eu quero espelhar, clico numa linha de relação. A linha de relação nesse caso vai ser essa aqui. Ó, ela espelhou do outro lado, eu dou um OK. Essa linha precisa de uma dimensão. Então, pego a dimensão inteligente, clico aqui, ó. Isso aqui tem que ter 40, que é metade de 80. Dá um OK. Vou espelhar de novo, ó, espelhar entidades. Eu clico nessa linha, nesse círculo, pressiono o CTRL, clico no outro, ele ficou selecionado os dois. O CTRL serve para isso aí, para selecionar mais vários elementos que você vai clicando. Vou espelhar em relação a uma linha, e a linha que eu vou espelhar é essa aqui. Ele espelhou lá em cima, eu dou um OK. Feito isso, eu venho recursos, corte extrudado agora. Perceba que ele vai cortar na profundidade de 100, que seria a profundidade que já foi utilizada antes. Eu quero usar 12, porque a peça tem 12 de profundidade. Volto no desenho. OK. Para que essa linha aqui você não precisa usar mais. Então, essa aqui, ó, esse plano, você pode dar um clique sobre ele e ocultar. Essa linha, somente ela, você pode clicar nela e esse óculos aqui, ó, ocultar. Agora vamos girar nossas vistas. Então essa peça foi configurada, a construção dela, através desse desenho aqui. Então temos aqui a mesma peça. Espero que tenham gostado. Estudem, essa peça vai estar disponível lá no blog para você baixar o desenho dela, treinar na sua casa, no seu computador, com tranquilidade. Fique com Deus, bons estudos e até a próxima aula.